Fala, principiantes, tudo bom com vocês? Aqui é do canal Principia Tech, eu sou engenheiro eletricista Wendler Matos e antes de mais nada, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, eu vou explicar um exemplo de lógica fuzzy do livro Fuzzy Control and Identification, do autor John Lilly. Está no tópico 3.6, Fuzzy System for Wind Chill, que, por uma tradução literal, seria sistema fuzzy para arrefecimento do vento. Só que aqui a gente vai entender no sentido de sensação térmica. Então, como é a percepção das pessoas em relação à sua sensação térmica em determinadas condições do ambiente. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, relembrando aqui, qual é a ideia de lógica fuzzy? É definida como uma lógica difusa, uma lógica nebulosa, não determinística. Por exemplo, você é alto ou é baixo? Com 1,60 m de altura, isso é alto ou é baixo? 1,70 m. Então, é algo que varia de percepção, varia a percepção de pessoa para pessoa. Você é gordo ou magro? 60 quilos, gordo ou magro? E 80. Então, são variáveis que dependem de outras. Por exemplo, a questão de gordo ou magro depende do peso, depende da altura. Então, existem dependências de outras variáveis, mas você não consegue determinar com 100% de certeza. Alguém chega e fala, eu tenho 2 metros de altura. Você é alto ou baixo? Aí você pode falar, é uma pessoa alta. Mas e se, hipoteticamente, existisse uma pessoa com 3 metros de altura? Então a de 2 metros já não seria tão alto. Então a ideia da lógica fuzzy é ser aplicado em variáveis, em conceitos que são difusos. Então aqui é o passo a passo simplificado que eu coloquei, que seria passo 1, delimitar as variáveis de entrada do sistema. O que a gente vai querer avaliar? Passo 2, escolha da função de pertinência, que a gente vai entender melhor o que significa isso. Passo 3, vai ser os valores de referência da função de pertinência. Então, vamos lá, o passo 4 é a definição das regras fuzzy. Tudo isso daqui, do passo 1 ao passo 4, é realizado por um especialista em um determinado assunto. Então você vai atrás de quem é especialista no assunto que você está querendo analisar e ele vai ajudar você a definir qual a variável de entrada, qual a melhor função de pertinência, quais são os valores dessa função e as regras fuzzy. Como passo 5, a gente vai ter a inferência fuzzy, que seria, por exemplo, aplicar o sistema fuzzy na vida real. Vai entrar algum dado e a gente vai querer saber qual é a saída. E o passo 6, no caso, é a defuzzificação. Para a gente entender melhor, vamos analisar o seguinte diagrama. Esse é o diagrama básico de um sistema fuzzy. Vai ter uma entrada, que é chamada de entrada CRISP. CRISP é uma definição dentro da lógica fuzzy que significa tudo que não é fuzzy. Ou seja, é um valor numérico, um valor real, um valor entendível. Então vai entrar no bloco de fuzzificação e aí nós vamos ter a entrada fuzzy, que vai, juntamente com regras fuzzy definidas pelo especialista, entrar num bloco da inferência fuzzy. Depois nós vamos ter uma saída fuzzy e a última etapa, que é a defuzzificação, que vai converter algo que ainda é fuzzy em algo CRISP, uma saída CRISP, uma saída determinada, numérica, que a gente consegue entender. Ok? Então vamos seguir. Para esse exemplo, nós temos que avaliar a questão da sensação térmica e as duas variáveis escolhidas foram temperatura e velocidade do vento. Ou seja, a gente vai querer avaliar a percepção, a sensação térmica das pessoas com base na condição atual de temperatura e velocidade do vento. Então nós temos aqui duas variáveis, T de temperatura, V de velocidade do vento. Vou desenhar aqui dois bloquinhos, como se fossem dois sensores, por exemplo, que estão medindo. E aí a gente vai querer usar esses dois dados, aplicar um sistema fuzzy, vou representar aqui só como F. Então os dois dados vão entrar no sistema fuzzy
que vai responder uma saída, já a saída crisp, que vai ser a questão do wind chill. Qual é a sensação térmica? Essa é a ideia, tudo bem? Então vamos seguir. Agora nós precisamos ir para a parte da fosificação, né? Então, o que a gente vai querer avaliar aqui dentro? Já que o especialista disse que a temperatura e velocidade do vento, vamos analisar primeiro a temperatura. Então a gente precisa definir os conjuntos fuzzy, e nesse exemplo foram escolhidos 4, que é as definições para temperatura. Cold, e aqui eu usei tudo tradução literal nesse vídeo. Cold, frio. Cool seria uma temperatura legal. Warm seria morno, seria um quente ali ainda agradável. E hot, que seria quente mesmo. Então, a gente precisa escolher agora qual é a melhor função de pertinência para essa variável temperatura. Então, o especialista ele escolheu essas funções de pertinência. A função de pertinência é uma função que vai verificar, literalmente, o grau de pertinência dentro de um conjunto fuzzy. Então, para a variável temperatura, temos 4 conjuntos fuzzy. Para cada conjunto, cold, cool, warm e hot, a gente precisa de uma função de pertinência, que a gente vai entender melhor no gráfico já já. Então, a primeira função de pertinência foi para o conjunto cold, foi escolhida trapezoidal, com esses detalhes, menos 5, 0 e 10. A segunda foi triangular para cool, 0, 10 e 20, os valores de referência. Terceiro, para o warm, foi triangular também, com esses valores de referência. E a quarta foi trapezoidal para o hot, com esses valores de referência. Com esses valores aqui, por exemplo, o cold, trapezoidal, menos 5, 0 e 10. Então vamos lá. A gente vai montar agora o gráfico para a gente entender o que isso significa. Então, para o trapezoide, que é o cold, nós temos aqui. Esse gráfico ele está variando a função de pertinência de 0 a 1 com a temperatura, que é o que a gente está interessado. Então, para o cold, perceba que nós temos aqui esse valor de referência menos 5, que foi colocado ainda há pouco, depois o 0 e depois o 10, formando essa função trapezoidal. No caso aqui tem a parte de um trapezoide. Está aqui o cold, ó, essa função bem aqui, vem e tem essa descida e para no 10. E para o cool, vamos verificar aqui, para o cool, que é triangular, 0, 10 e 20, aqui é o início, o meio e o fim. Vamos verificar se bate com o que nós temos aqui. Triangular, 0, 10 e 20. Então, com esses valores de referência, a gente monta essa estrutura. É isso que são os conjuntos fuzzy para a variável de temperatura. Então, nós temos cold, cool, warm e hot. A gente plota função de, o valor da pertinência em relação à temperatura. E isso o especialista que decidiu. Então, ele decidiu aqui esses pontos de referência para o cold, que é um trapezoide, esses 3 valores de referência. Para o cool, que é triangular, esses valores de referência, o 0, o 10 aqui e o 20. Para o warm, também é triangular, 10, 20 e 30. E para o hot, trapezoidal, 20, 30, que é essa parte bem aqui, e o 35, que é o fim. Ok? Então, isso tem a ver mais ou menos o seguinte. Se a temperatura for menos 5 graus, a gente já pode associar diretamente que é cold, é frio. Mas, da mesma forma, se a temperatura for 32 graus, já podemos associar direto que é hot. Mas o que acontece se a temperatura for 5 graus? O 5, perceba que tem uma relação tanto com a função, nesse ponto bem aqui, tanto com a função de pertinência cold, quanto com a função de pertinência cool. Então, a gente não pode afirmar com 100% de certeza que menos 5 graus é cold, ou menos 5 graus é cool, entende? Então, por isso a ideia de lógica fuzzy. Então, entendido a temperatura, vamos para a velocidade do vento, que o especialista definiu 3 conjuntos fuzzy, sendo low, velocidade do vento lenta, gentle, que seria legal, seria agradável, uma velocidade ok, e high, velocidade alta. Novamente, qual a melhor função de pertinência? O especialista analisou junto com a gente, escolheu para low uma função trapezoidal com esses valores de referência, 0, 5, 17,5. O gentle é triangular com esses valores de referência. E high trapezoidal com esses valores de referência. Como a gente já verificou como montar o gráfico, que
relaciona o valor da pertinência, como nesse caso a velocidade do vento, e nós já temos as funções, a gente monta da mesma forma, pessoal, sem novidades. A gente tem os valores de referência, e aqui a gente montou o trapezoide, que é do low, são esses valores de referência. Para o gentler, a gente tem a triangular com esses valores de referência. E para o high nós temos esses outros valores de referência, esse e aqui o final, né? Então, novamente, se a velocidade do vento for 10 nós, aqui a velocidade do vento está em nós, velocidade do vento e o valor da pertinência. Se for 10, vamos pegar outro exemplo. Se for 15 nós, perceba que 15 existe uma relação tanto com a função de pertinência trapezoidal do low, quanto com a triangular, está aqui no meio do desenho da triangular o valor, quanto com a função de pertinência do high. Então, seria como, com 15 nós vai ser low, gentler ou high? Nós temos participação das três funções de pertinência, então nós temos que avaliar isso. Essa é a ideia da lógica fuzzy. Tudo bem? Então, continuando, nós já avaliamos velocidade e a temperatura, e agora nós precisamos definir os conjuntos fuzzy para a saída, né, que é a sensação térmica, o wind chill. Seria a percepção do vento, né, sobre as pessoas, que representa a saída do universo de discurso. Essa é uma denominação dentro da lógica fuzzy. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai deixar essa explicação do conjunto fuzzy da saída para o próximo vídeo, tudo bem? Então não esquece de deixar o like, qualquer dúvida vai nos comentários e vamos para o próximo vídeo.